Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. E a gente vai falar no tema muito conhecido, porém muito negligenciado. O tema de hoje é o Core. Vamos falar sobre Core Training. E antes de tudo, antes de entrar no assunto, mencionar aqui o fato de que, 2 pontos. Primeiro, é um tipo de treino que ele é um pouco negligenciado, principalmente nas academias, tá? E o segundo, qual o melhor momento de fazer a prescrição do Core, entendeu? É antes do treino, é durante, é depois? A gente vai discutir um pouco isso, tá bom? Então vamos falar sobre o Core e o primeiro ponto é o quê? Como a gente avalia o Core do nosso aluno ou do nosso cliente, paciente, antes mesmo de iniciar a prescrição dos exercícios, tá? E quando a gente fala sobre prescrição de exercício, tudo vai voltar para os princípios do treinamento físico, tá? Então tudo vai ver a questão da sobrecarga, a questão de volume, intensidade e individualidade biológica, principalmente. Então a gente vai entender como avalia justamente porque se aplica a questão da individualidade biológica da pessoa. É o primeiro ponto, a gente precisa conhecer o aluno, que nível de condicionamento ele tem, para daí então a gente iniciar o processo da prescrição de exercício para o Core, tá? Então o primeiro ponto, como é que a gente avalia? A gente tem cadeia anterior e cadeia posterior do Core e o complexo posterolateral, tá? Mas antes de entrar, o que seria de fato o Core, né? Então para quem não entende, não sabe a definição exata, tá? É muito simples. Se trata, quando a gente fala de Core, se trata do núcleo, ou seja, do centro do nosso corpo, tá? Então é uma região que são compostos por 29 grupos de músculos, ou seja, cadeia anterior do abdômen, posterior, região do quadril e do glúteo, tá? Então essa região do assoalho pélvico, do abdômen e do quadril é o que vai compor aí os músculos do Core. Então, quando a gente fala de Core, é o núcleo do nosso corpo, ou seja, a gente precisa dissipar essa energia, tá? De transferência de energia, receber e transferir, tá? Em relação de membros superiores e membros inferiores. Então, a função do Core é estabilizar e fazer a transferência da energia, tá ok? Então, essa é a definição e vamos entender como a gente pode estar avaliando o Core e fazendo uma prescrição um pouco mais assertiva em relação a esse segmento, beleza? O primeiro ponto a gente precisa avaliar, então eu coloquei aqui 2 testes básicos, tá? Que a gente vai avaliar a cadeia anterior e a cadeia posterior do abdômen, então, a região posterior, que é aqui nos paravertebrais, multífido, quadrado lombar, essa parte, e cadeia anterior, que é o reto do abdômen, transverso, tá? Então a gente precisa fazer um teste básico, que eu vou já passar aqui a prática do teste, para entender se ele tem um déficit muito grande nessa região ou não, para a gente determinar questão de volume e intensidade que vai se iniciar a prescrição desse aluno, tá? Então tudo que envolve prescrição a gente sempre vai estar batendo na tecla dos princípios do treinamento físico. Então a gente precisa entender um pouco de volume e intensidade para também não sobrecarregar demais o aluno já de início. E o que envolve a prescrição, a gente vai falar volume e intensidade e a carga específica que a gente pode estar iniciando, tá? Então aqui a gente precisa entender o nível de aptidão que o aluno tem no momento, tá? Se ele já tem um Core forte, beleza, mas não significa que ele não precise de exercício específico para o Core. Ele tem que manter essa força que ele adquiriu, tá? Essa estabilidade. Então a prescrição dele vai partir de um ponto mais avançado, tá? Porém, tem aquelas pessoas que não têm essa região tão fortalecida e pode prejudicar quando for iniciar alguma atividade mais específica ou uma prática esportiva recreativa ou até mesmo uma recreação normal, pode sobrecarregar essa região e vir a sentir uma contratura ou alguma disfunção mais séria. E como a gente vai começar a avaliação? Coloquei um exercício aqui para avaliar a cadeia anterior, que é o exercício da prancha baixa. A gente vai posicionar o aluno em prancha baixa
e ele deve permanecer 30 segundos, sem tremer a base. Bem estável, bem fixo, firme, 30 segundos. Se com 15, 20 segundos ele começar a tremer, significa que ele já falhou no teste. Apesar de concluir os 30 segundos, tá? Ele vai ter uma cadeia anterior frágil, fraca, tá? E tem gente que nem consegue os 20 segundos, tá? 20, 25. O segundo teste aqui, para ver a cadeia posterior, vamos fazer uma elevação pélvica em isometria, ou seja, o paciente fica na posição, faz a elevação pélvica e tem que ficar 45 segundos, no mínimo, sem tremer e sem nem bambear, tá? Então esses são os testes primordiais para você estabelecer o nível de condicionamento que ele tem nessa região, nessa musculatura, beleza? Para aí a gente iniciar uma prescrição mais adequada, tá? Então eu coloquei aqui cadeia anterior, cadeia posterior e complexo posterolateral, que envolve os flexores e rotadores do quadril. Então aqui a gente vai iniciar no nível, na quantidade ideal de exercícios, tá? Ele precisa treinar core, eu não vou passar 6 exercícios no primeiro dia dele. Não tem como fazer isso. O exercício extensão lombar é ótimo, vou passar para ele. O exercício meio terra ou terra é excelente para fortalecer lombar. Exato. Porém, a gente precisa conhecer o aluno antes de passar esse exercício. Por quê? Se você passar um exercício no qual a demanda é maior que a capacidade funcional dele, ao invés de ajudar e fortalecer, você vai lesionar o aluno. Tá? Então, como você é um profissional da área, qualificado, você não pode cometer esse tipo de erro. Tá? O que você vai fazer? Uma evolução gradativa, doses respostas, exercícios simples, vai aumentando a complexidade do exercício até ele conseguir fazer esse exercício que você acredita que vai entregar mais no cronograma de exercício deles. Então tem toda uma evolução aí, uma adaptação, né? Então a gente já está falando sobre outro princípio do treinamento físico, ou seja, vamos adaptar da melhor forma os exercícios para ele. Aí posteriormente a gente vai enquadrar os melhores e mais eficientes, um pouco mais complexos, para ficar no cronograma central deste aluno ou desse atleta, tá? Então se a gente está falando de atleta, no mínimo ele tem que ter um treino de core específico na semana, tá? Não pode deixar de ter. Por quê? Antes mesmo da gente fazer a parte da prescrição aqui, tá? Eu vou explicar o porquê que tem que esse core sempre estar dentro da prescrição de treino, seja qualquer tipo de atleta ou qualquer tipo de aluno que você tenha, tá? Justamente que a gente começou antes aqui no vídeo, no início, tá? A gente precisa fortalecer essa região. Mas por quê? O primeiro ponto é que o core ele vai dar estabilidade para transferência de força, de energia. Você vai recepcionar uma carga. Você precisa de força para estabilizar essa recepção e de força para dissipar para membro inferior, ou seja, você conseguir manusear essa carga, tá? Seja ela independente da velocidade que faz e a carga, tá? Você precisa ter esse controle e é o core que vai proporcionar isso, tá bom? Então aqui a gente iniciaria uma prescrição relacionada a volume de exercícios, tá? 2 ou 3, 1 ou 2, cadeia anterior e cadeia posterior. A gente vai começar mais simples e mais tranquilo. Complexidade do exercício baixa e volume baixo também, tá? Principalmente se o teste for ruim, tá? A sua avaliação do core dele for ruim, você tem que começar bem discretamente a prescrição para esse aluno, beleza? Então, como seria isso na prática? Como a gente pode iniciar a prescrição para o core? Então a gente vai ver o volume de exercício e a intensidade, né? Vou iniciar aqui com o aluno, vou passar 4 exercícios para ele. Dentro desses 4, 1 ou 2 vai ser da cadeia posterior, ou 1 ou 2 cadeia anterior. Simples. Principalmente se for aquele aluno que sempre apresenta um desconforto na lombar, faz uma quantidade X de exercício e relata um conforto na lombar, principalmente quando faz
um stiff, ou quando pega uma carga um pouco moderada no agachamento e reclamar no desconforto da lombar, então a gente tem que focar primeiramente por onde? Pela cadeia posterior, tá? Então aqui a gente vai passar 1 ou 2 para posterior, 1 ou 2 para anterior, tá? Então vai ficar um volume inicial aqui, tá? De 4 exercícios. Então que tipo de exercício a gente poderia já estar iniciando na prescrição desse aluno? Então a gente começa exercício 1, dependendo do nível, a gente tem um exercício prático que seria o Superman, tá? Só que o Superman, dependendo do nível de atividade, a gente precisa adaptar o exercício, tá? Então a gente não vai iniciar pelo Superman, a gente faz um Superman adaptado, tá? Que seria você fazer elevação dos braços e das pernas alternadamente, tá? Alternando o braço esquerdo e perna direita, e assim sucessivamente. Então poderia ser o exercício 1, tá? Aqui Superman adaptado, fazer 3 séries de... Vamos iniciar com 10 ou 12, dependendo da intensidade. Eu coloquei 12 aqui, tá? Que é uma média. Você vai fazer uma avaliação subjetiva para ver se vai começar em 8, 10. Tem casos que a gente começa um pouco mais baixo, em 8, se for um pouco frágil. Quanto mais frágil, mais baixo. Então 3 séries de 10 repetições. Primeiro exercício. Segundo exercício, a gente pode fazer do próprio teste da elevação pélvica em isometria, ou se ele já tiver condições em fazer elevação pélvica unilateral, ou seja, fazer em isometria. Então, a elevação pélvica isométrica, fazer 3 séries de 15 segundos. 15 segundos não é tão forte. Pronto. Aqui eu já iniciei com 2 exercícios só para a cadeia posterior. É o início básico. Beleza, vou começar. No mínimo 1 para a cadeia anterior, que a gente pode colocar aqui, prancha baixa. 3 séries de 30 segundos, caso ele consiga executar. Ele só faz 20. Então vai iniciar 3 séries de 20 segundos. Que na segunda semana em diante ele já vai começar a fazer 30, 40 segundos. Ele com certeza vai evoluir nisso, tá? Se for um aluno bem frágil, que apresentar um teste não tão aceitável, começa com esses 3. Se ele não for tão frágil, tiver um pouco fortalecido, então a gente acrescenta outro, tá? Pode ser um abdominal reto, um abdominal V-up adaptado, um abdominal bike. Enfim, eu gosto, dependendo do perfil de aluno, iniciar bem adaptado um abdominal reto, tá? Então a gente pode colocar aqui reto. Vamos fazer 3 séries de 10. Isso aqui inicialmente seria o quê? O exercício da primeira semana dele, tá? Claro que você vai precisar adaptar. Então, como seria a evolução desse treino? Segunda, quarta e sexta é o ideal, descansar só um dia, tá? Na semana 2, a gente vai mexer o quê? Em volume, tá? Então a gente vai acrescentar exercícios. Então esse número 6 aqui, 4, passaria para 6 ou 7 exercícios, tá? Então eu poderia intensificar os exercícios de cadeia posterior, tá? E acrescentar um e mais 1 ou 2 de cadeia anterior. Então, como eu mexi no volume e consegui na segunda sessão da segunda semana aumentar um pouco a intensidade, que seria o quê? A prancha ele faz 30, agora ele faz 50. O exercício que ele fazia de 10, ele faz 15. Consegui um pouco aumentar a intensidade, então eu consigo aumentar o intervalo de descanso. Então, no meio, mais ou menos aqui no meio dessa semana, eu já posso fazer o quê? A cada 2 dias fazer o treino, tá? Então, esse tempo de recuperação do treino, do estímulo, também é muito importante, tá? Não adianta eu aumentar o volume, mexer na intensidade e fazer segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. Não. Se a gente vai aumentar a quantidade de exercício, aumentou o estímulo, a gente precisa aumentar a recuperação, tá? Então, esse tempo varia de 24 a 42 horas. Então, vamos para 42 horas, tá? Então, ele chegou no volume de treino de 7 exercícios. Então, 2 vezes na semana já é o suficiente para esse indivíduo manter o treino do core dele. Beleza? Então, essa é a ideia que eu queria que vocês aprendessem. E deixar uma
uma reflexão para vocês antes de encerrar, tá? Do porquê, principalmente do início do treino do core, porque não pode faltar, tá? Antes disso, a gente vai falar, Paulo, qual o melhor momento de passar o exercício do core? É quando você acaba o treino, é durante o treino ou é antes do treino? A resposta para essa questão é sempre antes do treino, tá? Porque tudo que você vai fazer, qualquer movimento, você ativa o core. Ah, vai pegar alguma coisa no chão, ativou o core. Vai subir, ativou o core. Então não tem por que você se esforçar para depois trabalhar o núcleo. Então a força, ela vem do centro para a extremidade. Ela não vem da extremidade para o centro. Então você vai trabalhar primeiramente o core, o seu núcleo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, Paulo, por que justificaria ficar treinando o core? É essencial. Algo que você precisa passar para o seu aluno, principalmente para aquele que não gosta de fazer isso, esse tipo de exercício. Até porque se você passar para ele fazer sem a sua supervisão, com certeza ele não vai fazer. Então ele precisa entender primeiramente a importância. Claro que a maioria não dá essa importância, mas a reflexão que eu quero passar para vocês é, imagine que você vai dar um tiro de canhão e você está num barco ou você está num navio com esse canhão. O barco, ele vai simbolizar o seu núcleo, né? O seu centro. Então a gente sabe, para dar um tiro de canhão, ele tem o recuo, né? Então o recuo é tão forte quanto o disparo. Então se você está num barquinho e vai dar um tiro de canhão, com certeza o seu barco vai afundar, vai quebrar todinho e vai afundar. Já o navio não, o navio é muito grande, tem muita estabilidade. Então o recuo não vai nem fazer esforço no navio. Então o navio, nesse sentido, é o seu core. Então você vai fazer um movimento específico, vai pegar 110 quilos no agachamento. E aí, como é que tá teu centro, teu núcleo? O teu core, ele é um barco ou ele é um navio? Se ele for um barquinho, com certeza, a curto prazo você vai causar uma lesão séria. Então, essa é a reflexão que você deve passar para o seu aluno, para o seu cliente, para ele entender como funciona essa lógica, tá? E por que a gente precisa fortalecer o core, tá? Então, a seguir, vou deixar para vocês como a gente realiza o teste de forma prática, tá? E esses principais exercícios que a gente poderia iniciar na prescrição, tá? Então, uma ideia, um conceito para você iniciar a programação do core, justamente porque para evitar disfunção, sobrecarga e lesão no seu aluno, para você não iniciar com um treino muito avançado e iniciar da maneira mais correta possível, beleza? Então pessoal, vamos entender como funciona o teste, tá? Teste específico para avaliar a força do core. A gente vai avaliar primeiramente a cadeia anterior e depois a cadeia posterior. Qual o exercício base para a gente testar e avaliar? É o exercício prancha baixa, tá? Vamos posicionar aí, jovem. Então eu peguei uma atleta de elite do handball, tá? Para fazer esse teste. Então ela vai posicionar em prancha baixa, tá? Qual a posição ideal aqui? A gente vai colocar o bastão aqui, ó. Tem que estar alinhado a cabeça. Então sobe mais o teu quadril um pouquinho. Não, desce. Aí. Tem que estar alinhado a cabeça, o tórax aqui, a região da escápula e o bumbum. Tem que estar bem alinhado, tá? Então ela tem que ficar 30 segundos e você vai testar se ela tá firme, ó, tá? Pronto. E se ela não vai tremer, beleza? Ela não pode tremer. Ela tem que estar firme e não tremer. Aí relaxa, passou mais de 30 segundos, passou bem do teste. Então significa que ela tem força no abdômen. Então você vai iniciar a prescrição com um volume, uma intensidade um pouco maior, tá? Então você já pode começar basicamente aí com 5 exercícios, 6, para depois na semana 2, 3 evoluir volume e intensidade, tá? Então o segundo teste, vamos posicionar a paciente ou aluno barriga para cima, onde ela vai fazer a elevação pélvica. Pode subir e permanecer 45 segundos. Tem que ter esse alinhamentozinho aqui, ó, do quadril, beleza? Ou seja, o quadril não pode estar um pouco baixo, ele tem que estar no máximo, tá? Então forma esse ângulo aqui, mais ou menos de uns 45 graus,
tá? Então ela fica ali, 45 graus, se você ver se tá firme, ó. Beleza. Dá uma empurrada. Ficou 45 segundos, a cadeia posterior tem um certo nível de força. Então você vai conseguir mensurar, ter uma ideia subjetiva de como você vai começar. Caso o aluno não faça o teste, ele começa a tremer ou não fique 40 segundos, 35, então ele está com um déficit de força muito grande na cadeia posterior. Então você vai começar com mais cuidado a prescrição dessa região. Beleza? Então esses são os dois testes que você deve realizar para avaliar se teu aluno tem um core forte ou não. Beleza? E a gente fica por aqui, até a próxima.